Oi pessoal, olha eu aqui de novo com mais um vídeo que vocês me pediram bastante, que é o vídeo sobre como economizar para morar sozinha ou morando sozinho e tudo mais. Então eu vou dar aqui pra vocês 10 dicas sobre como economizar para morar sozinho ou morando sozinho. E a base dessas 10 dicas é naquela música do Mogli, gente. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então, baseiem todas essas dicas nessa música. Então, vamos começar com as dicas. Primeira dica, cuidado com a empolgação. Sim, gente, se você vai morar sozinho, você já tá empolgado que vai sair da casa dos seus pais e aí você precisa comprar coisas novas. Então você vai na loja e tudo que você vê lá é tentação, tudo você quer. Você fala, nossa, tô morando sozinho, eu quero ter. Não sei, o que você quer ter se você mora sozinho? Sei lá. Enfim, você quer ter alguma coisa que você não podia ter quando você morava com seus pais. Só que essa coisa custa muito cara. Então, gente, cuidado com a empolgação, não se empolguem tanto para fazer as compras para sua casa nova. Porque, por exemplo, se você chega numa loja focado com o que você precisa, por exemplo, você precisa de copos, de talheres, de prato, de panelas, você gasta menos do que se você chegar lá sem foco e empolgadíssimo para fazer as compras para casa nova, você vai gastar com tudo que você vê pela frente. Tudo que você achar bonitinho, você vai pegar e levar, entendeu? Então, cuidado com a empolgação. Dica número 2. Lembre-se sempre de que você é uma pessoa só. Então, gente, uma pessoa só. Não precisa de muita coisa. Você é um só. Você não vai usar 20 copos. Você não vai usar 20 pratos. Entendeu, gente? Você é só uma pessoa. E essa dica já junta na próxima, que é a dica número 3, que é cuidado com os excessos. Só que nessa dica eu anotei pensando nas compras de supermercado. Se vocês viram meu vídeo voltando de viagem, eu perdi muita coisa quando eu viajei e voltei pra minha casa. Porque como eu morava sozinha e eu não tinha ideia de quanta coisa eu podia comprar, eu sempre comprava um pouco a mais e aí eu viajei e acabou perdendo tudo que eu tinha lá. Então, cuidado com os excessos, gente. Lembrando que você é uma pessoa só, que é a dica anterior, você não vai precisar de muita coisa. Depois, conforme o tempo for passando, a gente vai se acostumando com a quantidade de coisa que a gente precisa. Então, é isso. Dica número 4. Pesquise sempre preço e lugar antes de você se mudar. Mesmo que for para as coisas básicas, como compras de supermercado e tudo mais, comprinhas para acabar de se mudar, como copos, pratos, panelas, como o lugar que você vai morar. Se você procurar, por exemplo, um lugar que é perto de um supermercado, perto de uma padaria, você vai gastar menos com gasolina do que se você for para um lugar que não tem nada perto. Só que você tem que pensar também se esse ponto é bom para você, para suas necessidades. Por exemplo, sua faculdade é no centro da cidade. Você não vai comprar um lugar, alugar um lugar que é longe da sua faculdade, né, gente? Não tem cabimento isso. A não ser que você não queira gastar muita gasolina e ir de ônibus. Ok, também. Só que então, procure economizar do outro lado. Tenta achar um lugar próximo de tudo, como de supermercado, de padaria, que assim você não precisa gastar tanto com gasolina e fica mais fácil para você se locomover por lá e comprar as coisas que você precisa. E pensando nos preços, se você for olhar, por exemplo, kitnet, como eu fui olhar, os preços variam muito de bairro para bairro e os preços variam muito também com a qualidade do lugar. Por exemplo, eu pagava R$900 de aluguel na minha kitnet. E eu procurei várias outras e todas tinham o mesmo preço, só que nenhuma tinha a estrutura que eu tinha na kitnet que eu morava. Por exemplo, lá eu tinha máquina de lavar, tinha o fogão, tinha a geladeira, eu não precisei comprar nada, o micro-ondas. E nas outras que eu tava olhando, pelo mesmo preço, não tinham nada disso. Então, é muito importante vocês pesquisarem sim o lugar e o preço. Número 5. Contabilize os gastos todo mês, gente. Isso que eu tô falando é, por exemplo, anota. Pega um caderninho desses aqui, mais básico possível, custa uns R$3 um caderninho desse. E começa a anotar, faz uma folha para cada mês. Uma de janeiro, uma de fevereiro. E anota cada centavo que você gasta. Por exemplo, você foi ali numa banquinha na esquina e comprou uma bala de 5 centavos. Anota aqui, janeiro, tal dia, 5 centavos em uma bala. Pronto.
no mês seguinte, antes de começar a fazer o mês, você volta no mês de janeiro e vê o que você pode mudar. Por exemplo, nossa, eu gastei tantos reais em besteira, em sorvete, em chocolate. Não preciso disso, eu posso economizar um pouquinho nisso no mês de fevereiro. Então pronto. Se você tiver tudo anotadinho, você vai saber com o que você pode economizar no mês seguinte. Então é isso, gente. Contabilize os gastos. Número 6. Focar no necessário. Eu já falei disso no número 3 e no número 2, sobre os cuidados com o excesso, e para lembrar que você é uma pessoa só. Para focar no necessário, que eu digo, antes de se mudar aqui para essa dica. Por exemplo, foca no necessário antes de sair gastando com coisas que são fúteis, mas não úteis, entendem? Por exemplo, o que vai ser útil para você quando você se mudar? Uma cama, um fogão, uma geladeira. Isso é extremamente útil e necessário. Então, foca nisso, gente. O sofá precisa ser agora? Não precisa ser agora, então eu vou esperar daqui um pouquinho. Uma poltrona colorida e bonita para dar mais elegância para minha casa precisa ser agora? Não precisa ser agora. Então eu vou focar no quê? Na minha cama, no meu fogão, na minha geladeira, que são coisas que não dá pra ficar sem, entendeu? Essa é a dica número 6. Agora a dica número 7, invistam nos usados. Sim, gente, aqui na minha cidade, pelo menos, eu acho que na de vocês também tem, porque acho eu que esses grupos são pra todos. Então aqui na minha cidade tem muito grupo no Facebook, que são grupos de usados, que as pessoas vendem e trocam as coisas. Então, são grupos que vendem e trocam coisas usadas, que saem muito mais baratas do que coisas novinhas. Então, por exemplo, nesses grupos a gente sempre acha, por exemplo, um sofá que você compraria ele por R$2.000, você consegue achar por uns R$300. E geralmente você pode ver o móvel antes, você pode, sem fechar negócio, mandar mais fotos, e assim você vê se o produto está conservado, se está bom, se seria necessário isso para você, se ele seria útil mesmo, se cabe no lugar que você vai pôr. E você economiza muito comprando coisas usadas ao invés de coisas novas. Geladeira mesmo, gente, geladeira é super caro, mas se for uma usada, sai mais barato. Então, invistam nos usados. Procurem aí na cidade de vocês, no Face, os grupos que vendem e revendem e trocam e coisas usadas que vocês não vão se arrepender. Número 8. Organize suas contas. Sim, gente, quando você tá morando sozinho, vai começar a chegar conta que você nem sabia que existia. Por exemplo, conta de gás, conta de luz, conta de água, e assim varia. E você tem que ter... A bateria da minha câmera acabou, então fui trocar a bateria, agora voltando para as contas. A gente tem que ter uma organização com relação às contas para não atrasar nenhuma. Mel! Então a gente precisa organizar elas e a gente pode arrumar uma pastinha dessas bem baratinhas, que nem aquela que eu mostrei pra vocês no vídeo dos meus materiais escolares desse ano. Custa R$1,99 só uma pastinha daquela. Então arrumem uma daquela pra vocês guardarem as contas. E você pagou uma conta, já escreve lá no meio dela, bem grandão assim, com um grifa-texto bem marcante. Pago. Pronto. E aí você vai conseguir ver as que estão pagas e as que não estão. Então você vai conseguir se organizar para não atrasar nenhuma conta. E assim a gente economiza um pouquinho, né, gente? Porque se atrasa já tem juros. E se atrasa muito juros não é pequeno. Então, sempre se organizando, a gente não atrasa e economiza. Então, dica número 9. Faça você mesmo. É isso aí, gente. Enquanto você podia estar gastando, por exemplo, pagando um pintor para pintar uma parede que você queria que ela fosse azul e não amarela. Se você quer que a sua parede seja azul e não amarela, tira um dia da sua vida e para fazer essa pintura. Não é difícil pintar uma parede. Então, compra os materiais necessários. Vai sair muito mais barato do que você pagar um pintor e ter que comprar os materiais necessários para pintar uma parede. Então, faz você mesmo, gente. Quer pintar uma parede? Pinta você. Quer pôr um papel de parede? Coloca você. No YouTube tem tantos vídeos ensinando a fazer tanta coisa. Colocar papel de parede, pintar, fazer textura. Tem tanto vídeo ensinando a fazer as coisas, tanto vídeo de DIY para vocês fazerem sozinhos. Então peguem essas dicas,
vão lá e façam vocês mesmas. E assim vocês economizam muito dinheiro para poder gastar com outras coisas depois. Dica número 10. Cuide dos seus hábitos. Essa é a última dica, a gente acha que é uma das mais importantes, que é cuidar dos hábitos. Quando a gente mora na casa dos nossos pais, a gente tem mania de deixar a luz acesa, de demorar no banho, de deixar a torneira aberta, escovando o dente muito tempo, porque a gente não tem noção do quanto isso sai caro depois. Então, gente, quando você está morando sozinho, você tem que cuidar desses seus hábitos. Por exemplo, enquanto você demorava antes na sua casa 20 minutos para tomar seu banho, na sua casa você vai ver que a sua conta vai diminuir absurdamente se você passar esse seu banho de 20 minutos para 10 minutos, por exemplo. Se você diminuir a torneira, desligar a torneira enquanto você escova os dentes, ou se você apagar a luz do seu quarto quando você não está usando ele, ou desligar a TV, a minha tá ligada aqui porque eu tava respondendo comentários pra vocês, tá até sem o sinal aqui porque já deu tempo dela ficar ligada, né? Enfim, agora eu tô morando com meus pais, né? Então eu não sei quanto vai ficar a conta de energia deles, eu posso deixar assim? Não, gente, tô brincando, não posso não. Mas tá assim porque eu tava respondendo comentários e vim gravar pra vocês agora rapidinho. Então é isso, gente, cuidem dos hábitos pra não desperdiçar e não se arrepender depois, porque se você tá desperdiçando, você vai pagar por isso no final do mês. Então, cuidado, gente, com os hábitos que vocês tinham antes. Tentem melhorá-los quando vocês se mudarem, porque vai facilitar muito sua vida, principalmente nos gastos do fim do mês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de dar like para me ajudar na divulgação e para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo de diquinhas. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui, porque nossa família tem crescido muito, nossa família aqui do YouTube, e eu tô super feliz com isso, e eu quero que ela cresça ainda mais. E eu tô muito feliz que vocês têm interagido muito aqui comigo, eu tenho respondido todos os comentários de vocês, mesmo que eu demore 1 ou 2 dias, eu tô respondendo sempre todos. E é isso, gente, muito obrigada pela colaboração de vocês, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!